Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui gravar para vocês, como prometido, a continuação das aulas do curso de tarô grátis que tem aqui no canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, essa é a 14ª aula, porque nós começamos em astrologia. Todo tarólogo, ele precisa saber um mínimo de astrologia para ser um bom tarólogo, porque nós, claro, fazemos atendimentos de leituras particulares que tem a ver com a energia da pessoa e não tem a ver com o signo dela. Porém, quando tiramos as energias para gravar os vídeos para a internet, nós somos obrigados a fazer isso por signos. E cada signo, ele tem uma energia, cada signo tem uma característica, uma não, várias, né? Tanto positivas quanto negativas. E dar uma pincelada em astrologia é um plus que eu tô dando. Foi assim que eu comecei a estudar, foi assim que eu comecei a me interessar por tarô, e eu defini que seria assim que eu faria, porque se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas. Então essa aqui é a 14ª aula, que a gente vai só dar uma pincelada no que seria a roda zodiacal, porque depois eu vou falar nas casas zodiacais. Então essa é para a gente falar da roda zodiacal. Então, se você quiser seguir o curso, siga pelas hashtags aqui da playlist de astrologia. Nós temos a playlist, né? Então, começa lá, hashtag 1, hashtag 2, quer dizer, aula 1, aula 2. E a sigla CT, entre parênteses, nos títulos, quer dizer curso de tarô. Assim como a sigla MA, quer dizer material de apoio ao curso, tá bom? Que são curiosidades que a gente deveria saber e que eu coloco como material de apoio, como os arquétipos, por exemplo, tá ok? Já tem os arquétipos, eu acho que já tem o do gato preto, eu tô com o da águia para fazer para vocês também. Então, vamos falar um pouquinho do que é a roda zodiacal. Eu tiro tudo isso do meu material de estudos, tá, gente? Porque eu não sou astróloga, eu sou taróloga. Então, eu tiro do material de estudos para vocês, vocês podem anotar, tá ok? Mas não é o necessário, até como curiosidade, né? Os curiosos de plantão poderão assistir sem problema algum. Às vezes é uma curiosidade, puxa, eu nunca pensei nisso. Deixa eu ver o que é esse trem aqui, né? Então, não se preocupem, ninguém aqui vai precisar ser astrólogo para ler tarô, tá? É só uma pincelada mesmo que eu dou nos assuntos, porque eu acho importante. Então, vamos começar aqui, a roda zodiacal. A roda zodiacal não é difícil de entender. Depois de ter aprendido a desenhar uma roda zodiacal, você poderá compreender como ela foi engenhosamente colocada ao redor da Terra. Talvez você tenha visto realmente signos no céu, ou talvez estes fossem frutos da sua imaginação sensível. Mas o certo é que o homem milenar estabeleceu relações mágicas com a natureza e uma comunicação privilegiada com os céus. Para abarcar o vasto céu,
que podia ser ao mesmo tempo maravilhoso e angustiante, ele povoou de animais conhecidos da terra. Agiu de tal forma que, ao colocar no céu alguns pontos de referência, alguns elementos, algumas formas de vida e uma série de símbolos extraídos de seu universo tribal, conseguiu comunicar-se com o céu. Dirigia-se a ele e o céu respondia-lhe, e isto ele chamava de roda zodiacal. O astrólogo, do grego astron, estrela, e logos, discurso, é a pessoa que fala de ou com as estrelas. Poderíamos acrescentar que é a pessoa a quem as estrelas falam. Com efeito, os conhecimentos adquiridos vão permitir olhá-los com atenção para depois consultá-los e tirar suas próprias conclusões. Mas como é possível? Quais são os elementos, os critérios, os principais empregados para sustentar o seu discurso? Isso nós aprendemos graças à cosmografia, que vem do grego cosmos, traduzido por universo, mas cujo primeiro sentido era ordem. E gráficos, que significa relativo à escrita ou o que está escrito, ou seja, o universo ou a ordem escrita. E como surgiu a roda zodiacal? Fruto ou produto da terra, o homem, que não tinha nenhum poder sobre as forças da natureza, deu um caráter mágico. Rapidamente descobriu que, ao contrário dele, que era mortal e cuja presença sobre a terra não era eterna, o fogo, a terra, o ar e a água se transformavam com o tempo, para voltarem depois a aparecer sob aspectos que lhe eram familiares. As estações do ano, por exemplo. Precisou, portanto, estabelecer algumas proteções contra esses elementos, previsíveis, porém perigosos, devido às múltiplas formas que podiam adotar, para que sua sobrevivência e sua vida na Terra fossem possíveis. Da mesma maneira, impôs limites ao céu, organizando pouco a pouco um modelo que já conhecia o ordenamento do seu território. A partir de então, compreende-se melhor a razão pela qual a ordem e o universo se designam com a mesma palavra cosmos. É óbvio que o universo não é caótico, estando, pelo contrário, muito bem estruturado, tal como a terra, o chão sobre o qual o homem se mantém em pé sem cair. De qualquer forma, nossos antepassados também compreenderam que a terra estava suspensa no vazio por um fio, o fio da atração que o Sol exerce sobre ela, e que se desloca a grande velocidade no espaço, arrastando em sua louca corrida um cortejo de planetas. Por outro lado, nem sequer podiam imaginar que a Terra se movia sob seus pés e efetuava um movimento de rotação sobre si mesma. Enquanto contemplavam o céu, viam que as estrelas também se deslocavam. E como os planetas luminosos, que eles achavam que eram planetas, o Sol e a Lua, brincavam de esconde-esconde, aparecendo e desaparecendo no céu alternadamente, perseguindo-se sem se encontrarem. Deste modo, gravaram na memória a organização do céu. Assim, de geração em geração, puderam transmitir-se valiosas informações muito úteis para a sobrevivência da comunidade
e para o desenvolvimento da inteligência e da consciência. Mais tarde, o caráter vital desta ordem incentivou-os a deixar um vestígio escrito, para que, depois deles, os fenômenos dos quais testemunharam e que podiam repetir-se com efeitos semelhantes não se esquecessem nunca. E o que é a roda zodiacal? Zodíaco é uma roda fictícia, imaginária. Um círculo imaginário de 360 graus, estabelecido em volta da Terra para observar os movimentos dos astros. Mas por que ele foi colocado deste modo? Para isso, seguiu-se o movimento aparente do Sol em volta da Terra, em torno da denominada elíptica. A partir dessa linha, foi constituída a zona celeste, um círculo de cerca de 17 graus de amplitude que corresponde ao espaço necessário para observar a deslocação dos astros considerados pelos astrólogos. Deste modo, o zodíaco ou zona celeste foi situado em uma esfera celeste. Esta é também produto da imaginação e cujos pontos de referência são estritamente idênticos aos estabelecidos para medir a Terra. O grau zero do zodíaco encontra-se na interseção das linhas do equador celeste, que é o prolongamento do equador terrestre no espaço e situado sobre a esfera celeste, e da elíptica. Este ponto de encontro chama-se ponto vernal, do latim verus, primaveril, ou ponto gama. Nas anotações musicais antigas, a letra grega gama era utilizada para designar a primeira nota, daí a palavra gama. O zodíaco é também denominado teclado simbólico. Astronomicamente, este ponto corresponde à passagem do Sol no hemisfério sul para o hemisfério norte, mas astrologicamente este ponto coincide com a entrada do Sol em Áries, no grau zero do zodíaco, em 21 de março, dia do equinócio da primavera ou ponto vernal. E o que tem a ver com a roda zodiacal, longitude, latitude, equador e hemisfério? A longitude é uma linha fictícia que percorre a superfície terrestre no sentido vertical. É de aproximadamente 180 graus, ou cerca de 12 horas a partir do meridiano de Greenwich, a oeste ou a leste do meridiano. A partir dessas longitudes, os horários são estabelecidos. A latitude é uma linha imaginária que percorre a superfície terrestre no sentido horizontal. É de aproximadamente 90 graus, a partir do Equador para o norte ou para o sul. O Equador é uma linha fictícia e perpendicular ao eixo dos polos da Terra, que corta o globo terrestre em duas partes iguais, os hemisférios. Os hemisférios são as duas metades do globo terrestre ou da esfera celeste que o envolve, separados no seu centro pela linha do equador terrestre celeste. O hemisfério norte é denominado também setentrional ou boreal e o hemisfério sul meridional ou austral. Então, gente, na verdade, a roda zodiacal ela foi um instrumento dos povos antigos para começarem a entender o céu, estudar os seus movimentos. E nós estamos falando de muito tempo atrás. Por isso,
as representações dos signos são animais. Eles usaram figuras conhecidas e familiares. Então, usaram touro, usaram um bode, usaram uma cabra, usaram leão, né? Então, assim, peixes. Eles fizeram dessa roda um mapa rudimentar ainda. Ainda não era o mapa que a gente conhece hoje, mas foi assim que surgiu a roda. Foi dessa forma que surgiu a roda. Nós não vamos estudar a roda zodiacal porque não é uma aula de astrologia, não é aqui, a gente não vai aprender astrologia, a gente vai entender o porquê das coisas. É bom saber o porquê delas existirem, como elas surgiram. São curiosidades que no nosso dia a dia de tarólogos nos faz muito bem. Esse conhecimento nos faz mais aptos a aconselhar, dar exemplos, assim como o conhecimento das características dos signos, né? Como você vai ler por signos se você não sabe qual é a personalidade de um signo? Se você não sabe como é um ariano, quais são as qualidades, os principais defeitos e características, né? O que eles têm mais forte, o que eles precisam trabalhar mais, fica muito difícil, né? Então, por isso, começamos por astrologia, essas curiosidades. Na próxima aula, nós falaremos de casas zodiacais, que são 12. Eu ainda vou esquematizar como é que eu vou dividir essas aulas, se eu vou botar casa 1, casa 2, casa 3, 4 e assim por diante, ou se eu vou fazer um vídeo para 4 casas, enfim, eu vou ver o tamanho, porque eu não quero que fiquem vídeos longos e maçantes, que é chato, né, gente? E como não é o nosso principal ponto de estudo, é só uma curiosidade, claro que eu não tô aqui à toa. É para vocês saberem, quem tá fazendo o curso de tarô para ler tarô, por favor, anotem, entendeu? Procurem entender as coisas, mas quem tá aqui só por curiosidade, só para saber, aí tudo bem. É por isso que eu digo, para não ficar uma coisa chata, aí a gente faz da melhor maneira possível para todos, né? Para os que estão estudando e para os que estão só matando a curiosidade, tá certo? Então, aqui terminamos a 14ª aula de roda zodiacal e até a próxima com a primeira casa da roda, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.